Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma gola que, quando a gente fecha essa gola, ela fica uma flor, uma rosa. Ela vai se chamar gola flor rosa. É como se fosse um cachecol, mas que não dá aquela volta, não tem aquela ponta. Ela termina só no pescoço mesmo, tá? Então a gente vai precisar de vários materiais. Eu botei aqui 3 tipos de linhas para vocês verem que a gente pode fazer com qualquer um. Como vai ficar no pescoço, o importante é tentar ter uma linha, uma lã que seja macia ao toque para não dar cosquinha, não pinicar o pescoço, né? E ficar confortável. Tem essa aqui que é uma lãzinha antiga que eu tenho, não tenho o rótulo, né? Que pede mais ou menos uma agulha de 5. Tem essa aqui que é o veludo molhado, que pede uma agulha de 6. E tem essa aqui que eu vou fazer, que pede uma agulha de 4,5. Tá bom? É o tex menorzinho dos 3. Por que eu vou fazer com essa? Eu ia fazer com essa aqui, mas aí vai ficar difícil para vocês verem os pontos, porque ela é toda felpudinha, né? Então fica mais difícil. Então eu vou fazer com essa aqui para vocês poderem visualizar melhor e depois aí vocês expandem e fazem com outras linhas e voam alto. Além da linha e da agulha, a gente vai precisar de uma tesoura, obviamente, para cortar, né, os tecidos, e um acabamento, um terminalzinho que a gente vai usar no barbantinho que a gente vai amarrar. Eu vou mostrar no final. E fita métrica, né? Todo mundo que costura, que faz crochê, tem que ter pelo menos uma fita métrica. Então vamos lá, gente. Vamos começar? A gente vai começar fazendo uma correntinha que chegue a 45 centímetros, que é a medida mais ou menos padrão. Se o seu pescoço é um pouco mais largo, você faz mais correntinha. Se o seu pescoço é um pouco mais fino, faz menos correntinha. Não tem problema ficar mais justinho, porque ele é de amarrar. Ela abre e amarra, ela não vai colocar por cima da cabeça. E a quantidade de correntinhas vai ser de acordo com o seu ponto, se ele é apertado, mais correntinha, se ele é frouxo, menos correntinha, e de acordo com a linha. Se ela é uma linha mais grossa, talvez eu precise de menos correntinha. Se ela é uma linha mais fina, eu vou precisar de mais correntinha para chegar na medida que eu preciso. É importante ver a medida, tá bom? Eu não mostrei a marca da linha, né? É Cisne Primavera, tá? O tex dela é 468 e a agulha que recomenda é de 4,5, tá bom? Então vamos lá começar. Eu vou começar fazendo as correntinhas para a gente relembrar como é que faz correntinha. Aí vou parar, vou terminar de fazer todas as correntinhas que cheguem nos 45 centímetros. Aí a gente volta. Eu vou dizer quantas correntinhas eu precisei para chegar na medida que a gente quer atingir, tá bom? A gente deve... Esse rolo tem 40 gramas. Se eu for fazer com esse aqui, eu preciso de pelo menos 2 rolos desse, que fica mais ou menos pesando entre 50 e 60 gramas. No final a gente vai ver. Então, se tem 40, eu vou precisar pelo menos de 2 rolinhos, tá bom? Se eu pego um rolo de 100 gramas, só esse rolo vai ser o suficiente. Então, vamos lá, vamos começar. Fazendo o nó corrediço, né, que a gente chama, o nó inicial. Vou fazer do meu jeitinho, como eu sempre falei, ó. Faço um ezinho com a parte que vem do novelo por cima, passo essa linha para trás e puxo no meio do E. Pronto, fiz o meu nó corrediço. Essas correntinhas iniciais é importante que a gente faça um pouco mais frouxas, porque a gente vai trabalhar naquelas argolinhas na parte de trás da correntinha. Lembra que eu falei quando eu mostrei os pontos? Então a gente vai trabalhar nessa. Quando a gente for trabalhar, eu explico por quê. Então vamos lá. Ó, correntinha, como é que é a correntinha? Puxo o fio do novelo, passo por dentro da argolinha que eu fiz. Agora eu vou passar por dentro da argolinha que está na agulha. Puxo, passo por dentro, lembrando de deixar mais frouxinho. Puxo e passo por dentro, ó. E assim eu vou fazendo.
Ah, eu me perdi, não sei quantas correntinhas eu tenho. Meu Deus, e agora? É só contar, sem desespero. Lembra quando eu mostrei os pontos que eu falei que a correntinha parecia uma trancinha? Ó, um gominho da trancinha, 2 gominhos, 3 gominhos, 4 gominhos. Aí a gente vai contando por gominho que a gente sabe quantas correntinhas a gente vai fazer. O principal é a medida, 45 centímetros. Mas para a gente botar no nosso caderninho de receita, é legal a gente saber quantas correntinhas foram, tá bom? Então vamos lá. Mais um pouquinho. Puxo para dentro laço o fio do novelo, puxo para dentro da corrente da agulha. Laço, puxo. Laço e puxo. Só isso. Tá bom? Eu vou fazer então os 45 centímetros e já volto com vocês para dizer quantas correntinhas foram necessárias na minha receita, tá? Até já. Ok, pessoal, estamos de volta então, tá? A 45 centímetros de correntinha. Eu precisei de 74 correntinhas, tá? Então agora a gente vai começar o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer pegando essa perninha de cima da correntinha e também pode fazer aqui atrás, pegando essa perninha de trás. Lembra que eu falei isso para vocês? Pois é. Nós vamos fazer pegando a argolinha de trás, por quê? Porque como essa aqui vai ser a lateral da nossa gola, do nosso cachecol, eu preciso que isso aqui fique como acabamento, porque quando a gente faz aqui atrás, essa parte aparece. Quando eu faço aqui, fica essa parte aqui só e às vezes faz buraco. Então, para eu já dar acabamento na lateral da gola, eu vou começar fazendo por trás. Não precisa, né? Nesse trabalho nosso, a gente não vai precisar fazer correntinha para virar, tá? A gente vai direto, terminou, a gente já vai direto para fazer o nosso ponto, tá bom? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Tá vendo? Tem uma argolinha aqui, tem outra aqui. Deixa eu pegar outra, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tá dando para ver? Aí eu vou pegar nessa argolinha de trás, ó, a frente da correntinha, as costas da correntinha. Aí eu venho. Às vezes, se eu fiz muito apertado, não ajustei direito, eu posso ajudar com a minha mão. Não é obrigada a ficar fazendo direitinho do mesmo jeito. O importante é, ó, ajudei com o meu dedo. Peguei a argolinha, aí a gente vai fazer ponto baixo. Nosso trabalho quase todo vai ser com ponto baixo. 2 argolinhas, puxo e fecho o ponto baixo. Lembra que a gente aprendeu? Ó, de novo. Tá vendo a argolinha aqui de cima? Puxo, dou altura e fecho o ponto baixo. Aqui, ó, outra argolinha aqui. Ó. Puxo, dou altura, mais um ponto baixo. De novo. Puxo, ó. Viu? Às vezes a gente faz um ponto mais fechadinho, aí já fica com mais dificuldade. Mas não esmoreçam, vão com calma que vai. Puxo. Bom, eu vou fazer assim até o final. Aí volto para a gente ver como é que é a partir de agora. Aí a próxima carreira a gente vai fazer de um jeito e todas as carreiras vão ser iguais até a gente chegar na largura da nossa gola, ok? Até já, pessoal! Prontinho, olha, fiz os meus 74 pontos baixos. E agora eu vou explicar para vocês por que eu fiz, que a gente fez na argolinha de trás. Porque, ó, essa aqui vai ser a lateral da nossa gola, porque a gente vai crescer o trabalho para cá. Tá vendo? Já tá com acabamento das correntinhas certinhas, sem ser só uma argolinha, um buraquinho. Fica bem melhor, tá? Agora a gente vai continuar trabalhando. Já cheguei aqui no final, né, das minhas 74 correntinhas. Você chega nas suas.
E agora vamos virar o trabalho. Lembra que eu falei? Sempre do direito para o esquerdo. Aí eu vou direto no primeiro ponto. Eu não vou dar correntinha e nem vou pular nenhum ponto. Esse primeiro ponto aqui, eu vou pegar as duas correntinhas, as duas perninhas, né, da correntinha. Ó, e faço meu ponto baixo. A partir de agora, eu vou pegar só uma perninha da correntinha. O último ponto da carreira também vai ser o ponto baixo normal, pegando as duas correntinhas. Vai ser sempre assim. Primeiro ponto da carreira, ponto baixo normal, pegando as duas perninhas. Último ponto da carreira, ponto baixo normal, pegando as duas perninhas. E os outros a gente vai pegar só uma perninha. A perninha de cima, a perninha de trás para mim, né? A perninha que tá lá na frente, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem as duas perninhas da correntinha. Eu vou enfiar a minha agulha entre as duas perninhas e vou passar por baixo da perninha que tá lá na frente. E vou fazer meu ponto baixo normal. Por que eu tô fazendo assim? Porque como é coisa de vestimenta, vai botar no pescoço, precisa ficar maleável, leve, solto, e isso ajuda a dar maleabilidade e solta o tecido, além de dar um efeito muito legal. Ó, eu tô fazendo direto porque vocês já sabem fazer ponto baixo, né? Só para mostrar que eu quero mostrar o efeito que fica. Ó, tá vendo? Uma carreira só não dá para ver muito, mas quando a gente tiver com várias carreiras, fica com esse risquinho aqui. E ela fica bem, o tecido fica bem assim, sanfoninha, sabe? Abre bem maleável. Eu vou fazer eu vou fazer tantas carreiras quanto forem necessárias para conseguir 13 centímetros. 13 centímetros. Quando o meu trabalho tiver com essa largura de 13 centímetros, a gente volta. Aí eu digo quantas carreiras eu precisei para a gente fazer o acabamento, as pontas que vão dar o efeito da rosa, da flor. Mas antes de eu partir para outra, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar para vocês a argolinha de trás da correntinha, porque eu acho que esse ponto aqui não ficou muito, esse fio aí não ficou muito claro para quem nunca viu. Quem fizer a correntinha vai enxergar, mas quem não está acostumado pode ter dificuldade. Eu mesma, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade. A pessoa falava, é só pegar a argolinha de trás. Eu falava, o que é a argolinha de trás? Mesmo eu tendo feito a correntinha, era difícil. Então, só vou fazer 10 correntinhas aqui para vocês verem, tá? Aqui tá a parte da frente da minha correntinha, né? Que é a trancinha. Aí eu viro, tem a parte de trás, ó. Dá pra ver bem melhor, né? Tá vendo aqui, ó? Tá aqui as duas perninhas da correntinha. E aqui tem uma outra perninha deitada, tá vendo? É igual a parte de trás do ponto baixo. Lembra que eu falei que todo ponto baixo na parte de trás fica com essa... Então, é aqui que eu tenho que colocar a minha agulha para fazer o ponto baixo. Debaixo dessa argolinha aqui. Ah, eu apertei demais, eu não tô conseguindo, tá difícil. Uma dica pode começar pela ponta. Aí você coloca e faz o ponto baixo. Ou pode ajudar com a mão. Ó, eu tô vendo que a argolinha tá aqui, ó, tá vendo? Se a gente botar meio assim, a gente vê, ó, ela levantadinha. Eu puxo para facilitar e coloco. E faço meu ponto baixo. É muito fácil, muito simples. Quando a gente não conhece, a gente fica meio nervoso. Mas se você olhar bem, com calma, você consegue, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com a quantidade de carreiras que eu precisei fazer para chegar nos 13 centímetros. Uma coisa que eu quero falar também é que quando a gente está assistindo um vídeo mostrando, ensinando, dando dicas de como a gente trabalha, é importante a gente assistir todo o vídeo. Você assiste tudo que eu fiz até o final, aí depois bota de novo e vai fazendo junto. Por que isso?
Porque, assim, como eu falei no primeiro vídeo, a minha ideia é sempre facilitar o trabalho de quem está começando agora, não passar pelas dificuldades que eu passei. E eu fazia isso, conforme ia fazendo, eu ia fazendo também. Conforme ia fazendo, eu ia fazendo também. E às vezes eu falava, já sei como é que é isso, eu vou até o fim, aí fazia. Quando eu chegava, abria, botava o vídeo de novo, não era assim. Naquele momento tinha uma variação, tinha uma diferença, porque eu não assisti o vídeo, eu não sabia. Aí o que acontecia? Eu tinha que desmanchar tudo para poder fazer. Então, para evitar essa perda de tempo, é importante isso. Assiste tudo, depois que assistiu tudo, aí volta para fazer junto, mas aí você já sabe que aquele momento é isso, aquele momento é aquilo, para não perder tempo de ter que desmanchar, tá bom? Até já, queridos. Pronto, pessoal, consegui fazer. Eu resolvi deixar com 12 centímetros de largura só, porque estava me sufocando muito. Eu não gosto de nada no meu pescoço sufocando. E aqui a largura, o comprimento, 45 centímetros, conforme a gente tinha falado antes. Para vocês verem, olha, dá um efeito super legal de sanfona, fica super maleável, macio, tá? E agora a gente vai fazer os acabamentos, a florzinha, a rosa, nesta ponta e na outra ponta. Atendendo a pedidos de alguns inscritos, meus filhos, eu vou fazer de outra cor. Em vez de eu fazer daqui mesmo verde, eu vou fazer rosa, que eles pediram. Por isso que eu estava escondendo a outra pontinha. Lado direito e lado esquerdo. Tanto faz, direito e avesso, porque fica igual. Geralmente a gente escolhe aquele que está mais ajeitadinho, que tem menos ponto, mais largo e faz. Aí a gente começa pelo lado direito. Eu já fiz aqui uma carreira de pontos baixos. É a primeira carreira do babado. Como eu fiz 24 carreiras aqui, eu tenho que ter 24 pontos baixos, ok? Aí eu já fiz essa carreira para adiantar e agora a gente vai fazer na próxima carreira pontos baixíssimos. Só que a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vai pular um ponto baixo. Vai fazer um ponto baixíssimo e vai pular um ponto baixo. Por quê? Porque a gente quer que dê uma diminuída aqui assim, para quando ficar o babado não ficar muito espalhado, muito grande e incomodar a pessoa. Então a gente vira e agora vamos fazer pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo e pula um ponto baixíssimo e pula um ponto baixo. Então vamos lá. Ponto baixíssimo, lembrando, puxa e já vai para o outro lado. Aí eu vou pular esse aqui que é o próximo, venho para esse. Pular esse que é o próximo, venho para esse. Vou pular esse que é o próximo, venho para esse. Vou pular esse, venho para esse. Então eu vou fazer 12 pontos baixíssimos, né? Porque eu tô pulando, eu tinha 24 pontos baixos, eu vou pular um ponto baixo entre cada ponto baixíssimo, então no final eu vou ficar com 12 pontos baixíssimos. Isso eu tô falando para mim, porque eu fiz 24 carreiras, mas se você fez 30, vai ter 15 pontos baixíssimos, entendeu? E por aí vai. 30 pontos baixos, 15 pontos baixíssimos. Vai ser de acordo com o que você fez. Ok? Ó, tá aqui pronto o ponto baixíssimo, os pontos baixíssimos. Agora a gente vai virar o trabalho, tá vendo que ficou meio enrugadinho? É isso mesmo que a gente quer, que dê aquela diminuída. E vou fazer agora, em cada ponto baixíssimo desse que eu fiz aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Dentro de cada ponto baixíssimo, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a carreira quando tem ponto alto? Com 2 pontos baixos, ou 3, dependendo do seu ponto, né? Eu vou fazer com 2, porque o meu ponto é apertadinho.
Aí eu já fiz um, aí agora no mesmo lugar, eu vou botar mais um. E no mesmo lugar, eu vou botar mais um. Por que a gente está fazendo isso? Aumento. Toda vez que a gente bota 2 ou mais pontos dentro do mesmo ponto de base, a gente está fazendo aumento. Nesse caso aqui, eu estou fazendo 3 em cada ponto, porque eu quero que forme um babado. Se eu quero só aumentar, para aumentar na largura toda, sem fazer babado, a gente não pode ficar botando muito ponto. E nem muito aumento. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um aumento em todos os pontos e 3 em cada ponto baixíssimo. Porque a gente quer, a finalidade da gente aqui é fazer babado mesmo. E assim a gente vai. Ponto baixíssimo. 3 pontos altos. Ponto baixíssimo, 3 pontos altos. E assim a gente vai até o final da carreira. E eu já volto com vocês para mostrar como é que a gente vai fazer a próxima carreira e como é que faz para virar. Até já. Ó. Terminei essa carreira de 3 pontos baixos em cada ponto altos, em cada ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer a próxima carreira. Continuamos com ponto alto, então vamos subir 2 correntinhas no meu caso, né? Viramos o trabalho. E agora nós vamos fazer cada ponto alto desse, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro. Então, se eu fiz esse ponto alto aqui, eu vou fazer 2, aqui eu vou fazer 2, aqui eu vou fazer 2 para dar mais um babadinho. Nesse primeiro eu já fiz um, no mesmo lugar eu vou fazer mais um. E assim por diante. Ai, mas eu não sei, tá tão apertado, eu não sei dizer qual que é o ponto. Vai por cima. Todos os pontos formam essa trancinha. Vai por cima aqui, ó. O meu próximo é esse aqui, ó, que tem a trancinha. Então, é nesse aqui que eu vou fazer. Sempre assim, não consigo contar os pontos, olhar os pontos por aqui. É só olhar por cima do ponto que você consegue perceber qual que é o ponto. Ó, aqui é a minha próxima correntinha. Tá aqui. 2 pontos altos nela. Ó, próxima correntinha. Tá aqui. 2 pontos altos nela. Vou fazer até o final e já eu volto para mostrar como é que a gente vai encerrar esse lado. Até já. Pronto. Fiz a primeira carreira de rosa, né? Ponto baixo, depois ponto baixíssimo pulando um ponto baixo, depois 3 pontos altos em cada ponto baixíssimo, depois 2 pontos altos em cada ponto alto. Aí ficou assim babadinho. Aí agora eu quero chegar de volta até aqui para a gente poder fazer o cordãozinho que a gente vai dar o formato da rosa. Como que eu vou fazer? Duas correntinhas, no meu caso, porque para o meu ponto alto são 2 correntinhas. Venho no pé desse último ponto alto aqui, faço um ponto baixíssimo. Mais 2 correntinhas. Venho no pé desse ponto alto aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Pronto, cheguei onde eu queria. Agora eu vou fazer correntinhas, tantas quantas forem necessárias, para ter uma corrente de 29 centímetros. 29 centímetros. Eu vou fazer isso, vou fazer o outro lado e depois eu volto com vocês para mostrar como é que a gente finaliza a correntinha que a gente fez e o trabalho pronto para a gente ver como é que usa ele no pescoço, ok? Daqui a pouco eu volto de novo.
Então, estamos de volta. Esse lado aqui eu já completei. Agora eu vou mostrar como é que fica esse lado. Lembra que a gente fez aquelas 2 correntinhas, prendeu no pé do último ponto baixo, depois fez mais 2 correntinhas e prendeu aqui. E a partir daqui a gente fez correntinhas que chegasse a 29 mais ou menos centímetros. A minha foram 56 correntinhas para chegar nessa medida, deu um pouquinho mais de 29. Agora a gente vai colocar por dentro aqui esse fio, como eu já coloquei esse aqui, tá? E fazer o acabamento. Por conta da mudança daqui ser rosinha e não verde, eu mudei também o terminal. Botei um rosinha para ficar mais combinado, tá bom? Então vamos lá. Lembra naquela carreira que a gente fez ponto baixíssimo? Se você puxar assim, você vai ver, ó, todos os buraquinhos que ficaram, que a gente foi pulando um ponto baixo, né? E outro. Aí a gente começa, tá aqui preso, a gente vem com a agulha e vai colocando entre os buraquinhos que a gente deixou por conta do pula-pula do ponto baixíssimo. Ó, tá apertadinho, mas dá para ver se dá uma puxadinha. Se você quiser que a sua gola, seu cachecol fique mais solto, tanto aqui quanto aqui, é só botar uma agulha maior do que a agulha que a linha pede, que aí fica bem mais soltinho. Fazer um ponto mais frouxinho. Eu já gosto das coisinhas mais justas. Eu costumo fazer assim mais justinho mesmo. A gente vai passando entre um buraquinho e outro que a gente deixou por conta do ponto baixo, né? O ponto baixíssimo, desculpa, que a gente pulou. Passamos o último. Aí agora a gente vai fazer o terminal, né? Colocar o terminal. Ele é assim, ó, tá vendo? É uma bolinha que tem uma argolinha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar por aqui. Se fosse furadinho como era o outro, eu ia encaixar nele e prender. Como esse é assim, eu vou prender desse jeito. Vou puxar com uma agulha mais fininha, né? Porque essa aqui não entra por causa disso aqui. Vou dar 2 nós aqui. Cada um termina, faz como acha que tem que fazer, tá? Eu fiz assim porque eu quero que fique bem presinho, bem justinho, para não correr risco de soltar conforme a pessoa usar. Ainda mais que essa parte aqui a gente vai puxar, a gente vai usar ela bastante. Então tem que ficar bem presinho, para não soltar no meio do caminho e depois a pessoa vir reclamar. Ah, mas eu usei uma vez, soltou, arrebentou, essas coisas, né? Bom, depois eu termino aqui. Aí, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar assim, vai estar no pescoço, vai ficar assim. A gente vai dar um nó aqui, aí vai ficar desse jeito aqui no pescoço. Tá vendo? Isso aqui não vai ficar tão caído porque a gente vai dar nó. Eu vou agora chamar a minha assistente, a Claudinha, que ela me ajuda na parte da moda. E já eu volto para mostrar no pescoço dela como é que fica, né? Fica uma lindeza. Até já. Oi, pessoal, de volta. Essa é a minha assistente de moda, a Claudinha. E a minha filha, Vitória, vai ajudar ela a colocar a gola para vocês verem como é que funciona e como é que fica o trabalho final. Vamos lá. Você primeiro puxa a cordinha para deixar mais enrugadinha ainda a pontinha que a gente já fez enrugada. Aí dá um nó juntinho, apertadinho, depois um laço. E ajeita ali para ficar o formatinho bonitinho da florzinha. E tá aí, pronta o nosso projeto de hoje, que é a gola flor rosa.
Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Que Deus nos ilumine e nos inspire.